Fala galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um dia de aula, né? Um formato diferente, um formato assíncrono, né? A qual, né? Falamos aí um pouco sobre a área de um retângulo, a área de um quadrado, a área de um paralelograma, a área de um triângulo. Aí falamos dos casos particulares também do triângulo, a área de um losango e hoje vamos falar sobre a área de um trapézio. Já fiz as correções aí dos exercícios de fixação, então vamos falar sobre a área de um trapézio, a área de um polígono e também a área de um círculo e suas partes, caso haja tempo, beleza? Então vamos nessa, galera. Vamos até a área de a área de um trapézio, né? Bom, temos aqui então a área de um trapézio, né? Considerando que um trapézio formado por MNPq, então você tem aqui um trapézio formado por NPq na figura 1. Aqui tem a figura 1, onde temos aqui a base MQ, né? MQ com a cota de Bzinho, e temos a base NP, que mede Bzão, ok? Observe que na figura 2, que esse trapézio pode ser descontado em dois triângulos T1 e T2. Então, você cortando aqui na diagonal, forma-se dois triângulos da mesma altura, né? Ambos têm a mesma altura, tá? A mesma altura, e tais que soma as suas áreas é igual à área de um trapézio. Então, somando-se as duas áreas de um triângulo, forma então a área de um trapézio. Se vocês observarem, temos então a área aqui do triângulo, né, o triângulo menor, ou seja, o triângulo de baixo, a área do triângulo de baixo, que a gente pode falar que é o nosso A1, colocando aqui, ó. E para calcular a área de um triângulo, né, é igual a base vezes a altura dividido por 2, ou seja, a base aqui que é o nosso Bzão, vezes a altura, e divide isso por 2. Mais a área do triângulo 2, né, aqui, ó, a área do triângulo 2. Na verdade, aqui o A1 é tudo isso. Aqui eu vou chamar de AT, de área do trapézio, e o A2, né, A2 é o Bzinho vezes a altura dividido por 2, A2, que é igual, então, a BH, ou seja, base vezes a altura, mais base vezes a altura dividido por 2. Por quê? Temos uma soma de frações. Soma de frações com a mesma base, você mantém a base e soma aí os numeradores, né? Então, base vezes altura mais base vezes altura. Ou seja, colocando em evidência a altura, temos que a área de um trapézio é base mais base, ou seja, base do Bzão, mais base Bzinho, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. A área de um trapézio é igual a metade do produto da soma das medidas das bases pela medida da altura. Então, neste exemplo, galera, vamos determinar a área de um trapézio retângulo que tem 68 centímetros de perímetro, cujos lados não paralelos medem 12 centímetros e 20 centímetros. Então, 12 centímetros aqui e 20 centímetros. Né? Se vocês observarem, esse 12 é a mesma medida que dá a nossa altura. Então, temos que a altura aqui é igual a 12 cm. 12 cm. E aí, galera, eu preciso encontrar esse x aqui, ó, porque eu não tenho a medida de h até aqui. Como que eu faço para encontrar a medida desse x? Pitágoras. 20 ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. 12 é h ao quadrado mais x ao quadrado. Substituindo o h, vamos ter então que 20 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Isolando o x, vamos ter então que o x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, que é 400, menos 12 ao quadrado, que é 144. X, neste caso, x ao quadrado, é igual a 256. Então, o x
vai ser o quê? Raiz quadrada de 256, que dá 16, ok? Então, o x deu aí 16, neste caso, centímetros. 16 centímetros. Beleza. Então, sabemos que B aqui é a medida de Bzinho mais x. Então, o Bzão aqui, né, que é a diagonal maior, ou a base maior, é igual a 16 mais x. Ainda não encontrei o Bzão. Para isso, precisamos encontrar o Bzinho. Eu coloquei x, na verdade é Bzinho, tá, galera? Não é x, não, é Bzinho. 16 mais Bzinho. No caso, o x é 16. Enfim, encontramos aí, então, a diagonal, a base maior. Só que para saber o valor da base maior, precisamos encontrar a base menor aqui. E temos a informação que o trapézio, o retângulo, tem 68 centímetros de comprimento, ou de perímetro, perdão. Então temos que o perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então temos aqui que MH, ou seja, de M até H, ou perdão, de M até N, é um das medidas, que é o nosso Bzinho, né? A gente vai substituindo daqui a pouco. De N a P temos que é 12. De P a Q temos que é Bzão, né? De Q até M, né? De Q a M temos que é 20. E tudo isso é igual a 68. Então, substituindo valores, Bzinho mais 12, mais, olha aqui, ó, já foi colocado, ó, Bzinho mais 12 mais 16 mais B, que é o valor do Bzão, mais 20. Tudo isso igual a 68, né? Aí, galera, se vocês rearranjar essa forma, isolando o B, né, tendendo a isolar o B, vamos ter o seguinte, 2B, né? Vamos ter 2B, certo? Igual a 68. Aí você já isola, né? Coloca esse 12 aqui, passa para o outro lado, subtraindo 68. 16 passa para o outro lado, subtraindo 68. 20 passa para o outro lado, subtraindo o 68. Então, 68 menos 12, menos 16, menos 20. Em resumo, né? Simplificando, temos aqui 68 menos 48. Então, temos que 2b é igual a 20. B, neste caso, vai ser igual a 20 sobre 2, que dá 10. Ok? Que dá 10. E aí, galera, sabendo-se o B, temos como encontrar o Bzão. Então, Bzão é 16 mais o valor de B, que é 10. Então, Bzão é 26. Tudo isso 26 o quê? cm. Encontramos o Bzão, encontramos o Bzinho, só basta o quê? Calcular a área de um trapézio. A área de um trapézio se calcula com, abre parênteses, Bzão mais Bzinho, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, vamos ter que a área, aqui no nosso caso, vai ser igual a 26 mais 10. 26 mais 10, vezes a altura, que é 12. Tudo isso dividido por 2. 36 vezes 12, dividido por 2. 36 vezes 12 é igual a 432. 432 dividido por 2. Então, vamos ter que a área do nosso trapézio vai ser, então, igual a 216. 216 o que, professor? Centímetro ao quadrado, porque todas as medidas estão em centímetro. Essa daqui é a área do nosso trapézio. Ótimo, galera! Então aprendemos aí a trabalhar com trapézio. Vamos passar um pouquinho. Vou deixar para vocês aí brincarem o exercício 31. E vamos já de cara falar da área de um polígono, um retângulo. Vale ressaltar também, galera, que eu vou disponibilizar para vocês os slides, tá? Vou disponibilizar para vocês os slides. É importante aí que vocês tenham eles para poder, tipo, ver os exercícios de fixação, tá? Apesar que eu já disponibilizei, vocês já têm como ter esse acesso, né?
É só dar uma olhada ali no exercício de fixação da área de um trapézio. Bom, a área de um polígono regular. Então, a área de um polígono, galera. A área de um polígono regular, né? Considerando que um polígono regular de n lados, ou seja, um polígono são figuras com vários lados, né? Vários lados aí. Então, n lados vamos indicar por L, medida do lado. A medida apótema, ou seja, o segmento perpendicular a um lado do polígono cujas extremidades são o centro do polígono e o ponto médio deste lado, ou seja, se você pegar aqui, você sempre vai ter um ponto médio aqui do polígono. Então, você vai ter este cara aqui, né, que é conhecido, ou este cara aqui embaixo, que é conhecida como A, ok? Beleza. Deixa eu só apagar ali que eu fiz anteriormente, porque o A é conhecido aqui de uma extremidade até o ponto médio dele, né? Da extremidade até o ponto médio dele, da extremidade até o ponto médio dele. Enfim, beleza. 2P, né? Que 2P é o perímetro. E assim, por exemplo, temos um polígono de 3 lados, ou seja, vai formar um triângulo equilátero. Um polígono é um triângulo equilátero, um polígono de 3 lados. Esse polígono é constituído de três triângulos congruentes, nas quais a altura mede A. A altura aqui desses 3 triângulos congruentes medem A, ok? Então temos que o A é igual, ou seja, a área é igual a 3 vezes o lado vezes a altura dividido por 2. 3 vezes o lado vezes a altura dividido por 2. Na verdade, essa altura aqui é o nosso Azinho, né? Que neste triângulo ele mede a altura, ok? E 2P é igual a 3L. 2P é igual aos 3 lados, né? Que seria o perímetro. O perímetro aí dessa figura é 3 vezes o lado, né? Lembrando que o lado aqui do triângulo, todos os lados têm a mesma medida. Beleza. Então, logo, a área é igual a 3L vezes A dividido por 2, que é igual a 2P, vezes A dividido por 2. Então, a área aqui é igual a P, AP vezes A. A área é igual a P vezes A. Com 4 polígonos, né? Então, galera, você vê que tipo, desenvolveu através da fórmula da área, foi se desenvolvendo, né? Enfim, vamos lá. Aqui agora com um polígono com 4 lados. O polígono é um quadrado, né? Com 4 lados ele torna-se um quadrado. Este polígono é constituído de 4 triângulos congruentes. Então, se você dividir aqui o ponto médio, temos 4 triângulos congruentes, cuja o A mede a altura, né? A altura deste triângulo congruente. Então, todos os lados são iguais. Então, a área, neste caso aqui, a gente vai desenvolver a área, no caso, né? Então, a área é o quê? A área é igual ao 4 vezes N vezes A dividido por 2. 2 vezes o perímetro é igual a 4L. Então, logo, 4L vezes A dividido por 2, ou seja, a área é 4L vezes A dividido por 2, que é igual a 2P vezes A dividido por 2. Então, a área deste cara é igual a P vezes A, o perímetro vezes a área. Ou vezes a área, não, vezes a altura. Com 5, né, o polígono com 5, esse polígono forma um pentágono regular, e este polígono é constituído de 5 triângulos congruentes, nas quais a altura mede A. Então, galera, formou 5 triângulos congruentes com ponto médio, e essa altura aqui é o valor de A. E todos os lados são iguais, né? Todos os lados são iguais. Para todas as figuras, todos os lados serão iguais. Temos então que A é igual, ou seja, a área é igual a 5 vezes o lado vezes a área dividido por 2. 2P, que é o perímetro, é igual a 5L. A vai ser igual a 5L vezes A sobre 2, que é igual a 2P, né? A 2P sobre A, 2P igual a A sobre 2, que é igual a A vezes A igual
o perímetro vezes a altura. Galera, o que houve aqui, né? Que tipo, direto tá vendo nesse 5P, aqui veio esse 4L, porque se você pegar 4 vezes L, né? 4 vezes L, aqui vale ressaltar que este 5 é a quantidade de triângulos que temos na figura, né? A quantidade de triângulos que temos na figura, e aqui basicamente é a área de um triângulo qualquer. A área de um triângulo qualquer se calcula o quê? A base vezes a altura dividido por 2. Então você forma ali 5 vezes L, 5 vezes L é o nosso 2P, né? 5 vezes L é o nosso 2P. E aí, conforme a gente coloca o 5 vezes L, que é o nosso 2P, a gente cancela e vamos ter simplesmente que a área é igual ao perímetro vezes a altura, tá? Em qualquer tipo situação vai acontecer isso, né? A gente vai ter esse desenvolvimento, ó. Vamos ver o próximo para vocês verem, né? Agora temos um polígono com 6 lados e esse polígono é um hexágono regular. E este polígono é constituído com 6 triângulos congruentes, ou seja, vem um ponto aqui, a gente forma 6 triângulos aqui congruentes, onde o A é a nossa altura e o L, né, são as medidas aqui do nosso do nosso do nosso polígono, tá? O nosso hexágono regular. Então todos os lados têm a mesma medida. E aí temos o que? A área, né? A área para este polígono, ou seja, para esse hexágono é o que? 6 triângulos, ou seja, 6 vezes a área do triângulo, que é L, que seria a base vezes a altura dividido por 2. E aí, vocês vão ter que 6 vai multiplicar por L. E 6L é o que? É 2P, ou seja, o perímetro. Ou seja, A é igual a 6L vezes Azinho, que é a nossa altura dividido por 2, vai ser igual a 2P vezes A dividido por 2. O 2 dividido por 2 vai embora. Então, temos que a área do polígono é igual a vezes P. Note que a área de um hexágono regular é igual à soma das áreas de 6 triângulos equiláteros congruentes. Assim, pode expressá-lo também a função na medida do lado do hexágono, né? Ou seja, temos aqui a função pelo lado do hexágono, são 6 lados, vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Esse cara aqui, ó, é a área do que? A área de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, né? Então, utilizando aí o triângulo equilátero, multiplicado por 6, vocês também encontram a área de um hexágono. Vamos para o próximo. Então, a área de um triângulo, a área de um polígono regular, de um modo geral, como o polígono regular de n lados, é constituído por n triângulos, a quantidade de lados é a quantidade de triângulos que forma, na quais a altura mede A. Então, temos que, aqui de modo geral, a nossa área pode ser calculada por A igual ao número de lados vezes o comprimento ali de cada lado, vezes a altura, que é a medida de A, a altura ali do triângulo, dividido por 2. Ou a gente pode pegar aqui, ó, que esse n vezes L, a quantidade de lados, né, é igual a 2P. E substituindo n vezes L na fórmula, vamos ter então 2P vezes A sobre 2. Divide 2 por 2 que dá 1, que é igual à nossa área, que será igual ao perímetro vezes a altura. Então, temos que a área de um polígono regular é igual ao produto do semiperímetro pela medida da altura, ou seja, a medida ampótema, ok? A medida ampótema. E vou deixar para vocês brincarem, por enquanto, com esses exercícios. Exercícios 36. E na próxima aula, galera, na próxima aula eu falo sobre a área de um círculo. Na próxima aula vou deixar vocês agora com exercícios para vocês praticarem um pouco. Esses exercícios aí dá para a gente finalizar a nossa aula, tá? Então, na próxima aula eu falo aqui de conte. Eu vou colocar aqui conte aqui.
eu falo sobre a área de um círculo, beleza? Muito obrigado pela aula, galera. Agradeço vocês. Deixa o likezinho aqui no vídeo, tá? E se inscreva no meu canal, se possível. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tamo junto, galera. Fui!